Salve, salve, galerinha do Podpah. Estamos para mais uma temporada, não é isso, Juliana? E a gente vem falando sobre empreendedorismo e a gente vai continuar falando sobre essas características. Características essas que falam sobre persistência, sobre você resiliência, mudar de opinião, aprender, desaprender, reaprender. Na realidade, a gente vem percebendo que o empreendedor ele tem uma potencialidade que ele precisa estar em constante mudança, não é isso, Júlia? Exatamente. E a gente vem trazendo convidados muito interessantes para isso. Com certeza. Inclusive, quem está perdendo aí os episódios, volta lá no nosso canal do YouTube e acessa os episódios, porque estão maravilhosos e estão dando vários insights perfeitos. Para começar, gente, eu não vou dizer nem bem assim, ó, compartilha. Só curtir e seguir a página já tá interessante. Não, né? Compartilha também. Compartilha também? Pessoas precisam. Mais pessoas precisam. Porque na realidade é compartilhar conhecimento. E compartilhar conhecimento é você ganhar poder, não é isso? Exatamente. E quem é a nossa convidada de hoje, Juliana Brandão? Olá, meu povo do Podpah. Para estar com a gente hoje, falando de empreendedorismo, uma pessoa belíssima por dentro e por fora, que eu já conheço tem um tempinho, graças a Deus, né? Vocês percebem que eu vou trazendo pessoas que você conhece, você naquele ciclo de relações, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas com as quais você se relaciona. E eu vou trazer hoje para vocês aqui, tenho o prazer de trazer para vocês uma pessoa que intraempreende há muito tempo, mas vem se destacando aí na parte de marketing médico, mas vai falar aqui com a gente, vamos debruçar aqui sobre essa mesa e falar de diversos assuntos que estão relacionados ao empreendedorismo. Eu pesquisei um pouquinho sobre Graças a Deus, Jefferson pesquisou dessa vez. Dessa vez eu pesquisei e ela fez várias mudanças, né, na trajetória dela, se reinventou. Exatamente, mas empreender é isso, né? É reinventar, né, gente? É reinventar. Então, com vocês, Valesca Deprá. Bem-vinda, Val. Obrigada, gente. É um prazer muito grande estar aqui, né? Meu primeiro podcast. E começar com o pé super direito, assim, com pessoas maravilhosas. Vocês são ótimos. Um projeto muito lindo, sabe? Assim, eu acho que é super ousado. Vocês estão, assim, de parabéns de estar trazendo isso, uma coisa diferente. Eu amo o diferencial. Eu acho que o diferente faz, de fato, a diferença, né? Então, eu achei, assim, um projeto muito legal de vocês. Eu estou super feliz, muito feliz mesmo de estar aqui. Muito obrigada. E espero aí, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser, assim, maravilhoso. Vai sim. Eu acho que vai faltar tempo. Inclusive, a gente vai fazer um outro momento com Valesca, porque só que antes de começar, a gente já conversou bastante. Falta quase tempo. Uma hora de conversa. De conversa antes de gravar para vocês. Então, Val, é um prazer nosso ter você aqui com a gente, né? E vamos começar aí falando um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória rica, né? Você passou por vários espaços, que são espaços diferentes, mas que são espaços que vieram agregando, com certeza, ao trabalho que você faz hoje. Então, fala um pouquinho da sua trajetória de Valesca, que trabalhava no banco, Valesca que empreendeu com loja de roupas femininas e agora empreende com marketing médico. Faz um pouquinho dessa sua trajetória. Isso, na verdade, assim, minha grande escola, né, eu comecei trabalhando, na verdade, com banco. Eu, com 21 anos, mais ou menos, eu já estava na parte do financeiro, do Itaú, de investimento. Então, assim, eu fui durante acho que quase 15 anos, assim, a parte de consultoria de investimento, focada no público de alta renda, né? E depois disso eu senti uma necessidade de estar empreendendo, de sair ali do CLT, né? E montando algo meu, porque na verdade o banco sempre vinha aquela questão das cobranças de metas, então estava prejudicando, na verdade, até a minha saúde mesmo, né? Saúde mental mesmo. Então, e eu sempre fui muito assim, eu sou muito do varejo, eu sou comercial, eu sempre fui muito comercial, muito. E eu gosto de meta, eu gosto de resultado, eu busco a excelência em tudo. Então, para mim, só que chega um momento ali de banco que você acaba, né, tic-tac, já fala, não, minha filha, dá uma desacelerada. E chegou nesse momento. E aí eu fui empreender, né, fazer outras coisas, tentar conhecer um novo. Eu gosto muito do desafio, eu gosto do novo, eu não gosto de estar. Então, sempre quando eu conquisto, né, alguma coisa ali que eu sei que eu consigo ali dominar, eu quero sempre algo a mais. Eu não quero ficar parada ali. Fui, montei, tive uma sorveteria. Depois da sorveteria, na mesma época, praticamente, surgiu a oportunidade da loja. E aí, empreendi na loja. Depois a gente
saiu, né, do shopping, a gente montou uma loja grande, um novo conceito, que era uma maison, que na verdade vendia roupa, sapato, decoração. Eu falava que era uma Disneylândia para qualquer mulher, né? Mulher gostava de tudo. E aí, na loja, aí a gente já sai, assim, de um nicho que é extremamente competitivo, né? Você precisa sempre estar inovando. Numa loja de roupa feminina, você não pode ficar parado, não existe essa opção. E aí, nisso, eu comecei a estudar marketing. O marketing digital estava vindo, né? Só que, assim, aqui a gente não tinha, na cidade, ninguém que fizesse esse trabalho e que desse pra gente essa opção. Ainda era muito aquela coisa do marketing de outdoor, de tal. Só que isso não estava mais fazendo tanto efeito. E aí eu comecei a estudar, fui buscar. Eu fiquei indo para São Paulo em 2018, acho que todos os meses, assim, em busca disso, né? De estar... e onde os grandes plays do marketing digital estavam começando ali. Então, Conrado Adolfo e tal. E aí eu fui fazendo, estudando. Comecei também a fazer, fui para a FGV para poder também me aprimorar. E quando veio a época da pandemia, né? Mais ou menos assim, eu já estava naquela virada dos 40 anos, né? Que a gente fala que a vida começa aos 40. Eu entendi que ali era o meu propósito. Que o que eu fazia era algo assim, que eu estava ali na loja, não era que eu não gostasse, eu amava o que eu fazia, gostava, mas na verdade me faltava algo forte, assim, sabe? Que eu não conseguia, eu precisava de algo maior. E eu lembro que em 2019, mais ou menos, acho que 2019, eu conversando fazendo uma amiga, Luciana Franco, maravilhosa, que é coach, a gente fez um trabalho, né, dentro dessa parte de trabalho mesmo. E aí, eu vendo isso, eu falava assim, Lu, eu sinto alguma coisa. Eu sinto que, assim, eu me sentia, na verdade, fútil fazendo o que eu fazia. Eu achava que eu precisava fazer algo diferente. E aí, fui, né, estudando marketing, comecei a colocar algumas coisas que eu aprendi com meu marido, assim. E eu vi que estava dando resultado, estava indo. Aí, quando foi em 2020, que veio a pandemia mesmo, né, que teve aquele todo, e eu estava trabalhando também isso na terapia, né, porque é difícil você, às vezes, romper os ciclos, né, você encerrar um ciclo, é muito... E você saber, assim, que, nossa, foi muito bom até aqui, aprendi muito, mas eu preciso me dar esse direito de arriscar e de recomeçar, né? Então, assim, quando você é mais novo, é mais fácil você fazer isso. Então, por exemplo, na minha época do banco, da transição do banco para o varejo, foi muito mais fácil, né? Você coloca ali e tá tudo certo. Mas aí, quanto mais o tempo vai passando, você vai sentindo que o negócio vai te deixando mais engessado. Mas, assim, mas essa vontade, sabe, do propósito, que tanto o pessoal fala, que é o propósito. Quando eu encontrei, veio essa força que eu precisava. Então, eu precisava... para mim, foi muito isso. Hoje, a minha satisfação com o meu trabalho é ver a transformação mesmo, que ele provoca na vida das pessoas. Os benefícios que traz. Na loja, eu senti assim, eu vendia... Eu estava ganhando meu dinheiro, tudo bem, que eu poderia levantar ali a autoestima da mulher e tal, mas, assim, não mudar a vida de alguém, sabe? Então, assim, hoje eu vejo isso. Hoje, quando eu vejo... e eu vejo isso, o meu maior exemplo, óbvio, da minha casa, tá lá, né? Então, se meu marido, na época, dava plantão, fazia... Sabe, hoje eu vejo a qualidade de vida, assim, de estar uma tarde em casa, coisa que não tinha, sabe? Assim, então, de se valorizar, de conseguir enxergar, assim, que, nossa, eu tenho valor. Né? Uma pessoa que não acreditava, por exemplo, no consultório, não posso viver de consultório, e que hoje ela vive de consultório, isso para mim é fantástico. Então, me achei. Uma coisa que a gente vinha conversando antes, né? Antes de começar, a gente falei que estava nervoso, porque é uma mulher empoderada, né? E o que significa para mim uma mulher empoderada é uma mulher que reflete muito poder, que reflete muita potência. Então você reflete isso, eu tava meio nervoso, bem nervoso na realidade. Eu não sei por quê, porque eu tá do lado de uma mulher empoderada. Totalmente empoderada. Minha coach, que postei hoje, minha coach motivacional, gente. Mas o que você fala sobre propósito, Val, é muito sobre essa identificação que a gente tem de mudança do outro. A gente vinha conversando antes que você vem trabalhando com a galerinha já há algum tempo e você percebe o quanto que essas pessoas cresceram e o que você contribuiu para que elas crescessem, né? E isso que é muito bacana. Que é para além, claro que não seja importante a questão da beleza feminina, do quanto que quem trabalha com isso é importante também,
Mas essa construção que a gente fala, que é uma construção muito da personalidade, de se sentir podendo fazer algo, potente em algo, é muito interessante. É porque a questão é, ela empoderava mulheres com a loja e tinham resultados, não é que não existiam os resultados, Sim. que não era importante. A questão é o quanto você está satisfeita com o que você está fazendo, né? Então, às vezes, quando a gente fala de propósito parece muito clichê falar, né? Encontrei o meu propósito, era o meu propósito. A gente vem discutindo muito isso de um tempo para cá. E algumas pessoas que não encontraram ainda esse propósito que todo mundo fala, fica, isso é conversa, né? Mas, na verdade, é porque vem muito da sua realização para além de ganhos financeiros. Isso. É realmente você se ver como importante e transformando a vida de outras pessoas. Que, por vezes, algumas pessoas pensam que não é importante isso, que você não vai se realizar com isso. Quando você encontra pessoas que se realizam dessa forma, você fica, será que é possível, né? Me realizar vendo a realização do outro? É verdade. E assim, a gente ouve falar muito, né, nessa questão do seu propósito. E às vezes, quantas vezes eu me perguntei, gente, qual é o meu propósito? O que é isso? Né? E aí a gente estudando e tal. Então, hoje, pra mim, o que eu vejo muito, assim, se a gente fosse definir hoje, propósito é o que você gosta de fazer, que você faria, que te dá muito prazer, que de uma certa forma te remunere sim, porque os boletos estão aí, a gente não vive de luz, né? E que Fotossíntese. na fotossíntese, e que ao mesmo tempo provoque essa mudança. Então, eu acho que assim, são essas três coisas. Então, com a loja, eu tinha isso, tinha a questão da mulher, de deixar ela mais bonita, de você estar empoderando, né? Óbvio que sim. Mas, na verdade, assim, ganhava o dinheiro, mas assim, em que eu transformei a vida? Sabe? O que tem ali? Então, faltava isso. Pode ser a Valesca vai dar... Não é, mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito... eu me realizo muito mais vendo a felicidade do outro, às vezes, até do que comigo, sabe? Assim, isso pra mim meu marido fala uma coisa certa. Eu nunca vi uma pessoa gostar de dar tanto presente como você. Porque eu gosto de ver, pra mim, e volta isso. Quando é a mesma coisa quando você faz uma caridade com alguém, Volta. não é você chegar e falar assim, eu tô fazendo... Não, é você ver aquilo ali, aquela ação te dá muito mais bem-estar, de repente, do quem está recebendo, né? Eu gosto muito de uma teoria, Val, que fala sobre o ser humano se entender enquanto ecossistema. A gente faz parte, de fato, do ecossistema. E com a questão da globalização, parece que a gente está parte desse ecossistema. E assim, nessa teoria ele se fala, quando o Val tá bem, eu vou me beneficiar de alguma maneira, porque nós somos uma unidade. E por ser essa unidade, quando todos estão bem, a gente chega à plenitude do ser humano. E eu acho que o que falta para a sociedade em si é a gente se entender enquanto ecossistema mesmo. Eu beneficiar você, eu fazer você crescer. Inevitavelmente eu vou crescer também no processo. E a gente precisa se entender nesse contexto de ecossistema mesmo. Perfeito, assim, concordo muito, porque é isso, assim, né? Eu acho que fazer o seu resultado me faz feliz, né? Saber que você está crescendo, que você está bem, isso é o propósito, isso faz parte do propósito. Faz parte do propósito. E é o que impulsiona a gente. Porque às vezes, assim, você pode ter ali a sua disciplina de estar fazendo ali todos os dias e tal, mas se você não tiver algo muito mais forte dentro de você, você vai ter falhas. Você vai ter falha. Então, Você trouxe na sua fala, você já foi trazendo algumas características que você identificava em você, né, que poderiam startar esse trabalho que você já faz hoje. Então, a parte da comunicação, que você sempre se comunicou muito bem, essa parte comercial, nessa parte de relações. Quais características você acha determinantes para uma pessoa que quer empreender? Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa precisa ter coragem. Que empreender tem que ter coragem, né? Assim, você tem que ter essa... E principalmente uma capacidade muito grande de resiliência, porque não é fácil, não é todo dia que você tem sucesso, tem dias que dá vontade de você desistir, todo dia, todo mundo passa por isso, não existe, eu acho que ninguém que não... E buscar sempre conhecimento, eu acho que para mim, é uma frase também clichê, mas assim, gente, é fantástico, o maior investimento que você faz é em você, em conhecimento. Então, é buscar, sabe? Principalmente para quem está empreendendo, é você saber. Primeiro, você precisa se conhecer. Eu preciso saber quais as minhas fortalezas, o que para mim, o que vai me abater, o que não vai, onde eu sou muito bom, aonde eu posso melhorar, né? Porque a gente precisa lidar também com isso. A gente precisa saber
conhecer você primeiro. Depois é você saber quem é seus concorrentes, né? Você, não para que você possa copiar ou para, não, mas é para você entender como você tá ali perante os outros, o que eu posso melhorar, né? O que eu não tenho e tal. E uma outra é você conhecer também para quem que você quer fazer. É importante isso. Então, às vezes, o empreendedor, ele tem muita coragem. Eu já falo isso porque eu já fiz isso já. Nas minhas outras experiências de, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu quero, na impulsão, né? E, na verdade, não. Hoje, que eu falo sempre, eu prefiro passar ali 8 horas, mais, sei lá, quanto tempo, afiando meu machadinho, para que depois eu possa ir para a ação. Então, é importante isso. A gente precisa ter coragem, sim, mas a gente não pode ser impulsivo. A gente precisa montar ali sua estratégia. Ao mesmo tempo também que tem muita gente que às vezes planeja e não executa, né? Não é o perfeccionismo, Isso, né? É diferente. Exatamente. Então, dentro daquela coisa do feito é melhor do que o perfeito, mas pelo menos faça. Mas assim, faça sabendo o que você pode encontrar. Também não dá para você ir às cegas. Então, eu acho que o empreendedor são as 3 principais características: a resiliência, essa coragem de fazer e a busca por conhecimento, que eu acho que é formidável. Uma aula que eu assisti de Joel J, a gente fala muito, né? Isso. De Joel J, porque vem se destacando, né? Principalmente quem está buscando mudança de mentalidade e tudo. E a aula de planejamento dele foi exatamente o que você falou. Eu preciso me conhecer, preciso saber quais são as minhas potencialidades e minhas fragilidades, inclusive para quando eu for abatida por essas fragilidades, eu saber como eu vou resolver, porque eu tenho um planejamento e eu preciso executar. Exato. Mas esses desafios, eles vão chegar. E você está preparado para esses desafios, né? Como é que você se planejou para esses desafios? Então, a importância, a gente vai falar de novo da importância do planejamento, né? De afiar o seu machado. Val, e aí a nossa direção, né? A gente vem conversando, a nossa direção disse que a gente é muito bonzinho em algumas perguntas, né? E aí eu queria intrigar você a lhe perguntar, em relação a essa Val, né? De 20 e poucos anos, que era CLT, se é para todo mundo empreendedorismo, né? Porque na realidade, quando a gente vem conversando com alguns empreendedores e a gente percebe que vem falando muito em empreender. Mas o que você diria para aquela Val CLT hoje, né? Com essa mente empreendedora, e se o empreendedorismo é para todo mundo ou não? Eu diria para ela que vale a pena que ela venha. Agora, só que na verdade ela vem com cautela, que ela vai estudar mais, que ela se prepare mais. Porque eu sempre fui muito impulsiva, gente. Eu sou. É a minha característica. Prazer, Jefferson. Então, é sobre isso. Amiga, eu sou impulsiva. Eu sou. Lá em casa a gente fala, é o casamento perfeito. Que meu marido é o que me acalma. Porque se eu pegar um negócio e na minha cabeça aquilo ali for funcionar, eu vou mover o mundo. Não E a gente mas faz funcionar. Faz funcionar. Deus bota a mão, filha, que abençoe e vai. E vai. Então, assim, Não dá conta pra esse menino, não. Não, mas é assim mesmo. É assim. Não tem uma frase que fala assim, fé é isso, primeiro você bota o pé e depois bota o mundo, eu sou assim. Isso, é isso aí. Hoje eu já penso um pouquinho, eu boto o pé e fico assim, cadê? Deixa eu ver o pé dentro do chão. Se eu não botar, hoje eu já penso assim, se eu não botar o pé, se não vier o chão, o que eu posso fazer? Eu olho pro lado, sabe? Mas antes não, antes era, bota o pé e vai. A gente pula. Isso, tem água. No final tem água. Então vai. Só que assim, mas assim, eu acho que vale. Não é todo mundo que eu acho que tem essa característica. E também as pessoas não precisam ficar. Quem não empreende, que hoje muito na moda, né? Empreender, né? Mas assim, tem pessoas que não têm mesmo perfil. Tem pessoas que querem ali estar ganhando o dinheirinho dela certinho da CLT e tá tudo certo também. Só que assim, eu acho que para quem tem essa sede do novo, porque o empreender, gente, é todo dia uma coisa diferente. Você é uma montanha-russa, então é para quem gosta de emoção. Não tem jeito. Porque você pode ali ganhar muito bem, né? Como também um dia você pode não. Por mais que você faça tudo certinho, mas existem outros fatores externos que independem da sua vontade e da sua competência. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente via, falando de novo da loja, mas assim, vamos supor, a loja estava tudo ótimo, um comércio maravilhoso. No dia que uma guerra lá, não sei aonde, acontecia, não sei o quê, recai sobre quem está aqui. Reflete, não tem jeito. É o nosso ecossistema que você falou. Então, quando está tudo bem, todo mundo está ganhando, também está bom para todo mundo. Quando está ruim, fica ruim para todo mundo. Então, assim, então você precisa estar preparado para isso. Né? Então, por isso, mais uma vez, gente, planejamento é a chave, não tem jeito. Não tem. E é uma coisa, Val, que a gente percebeu muito, que a pandemia ela ensinou, porque
se falava em uma grande crise financeira e a gente viu muita gente ficando rica, né, na época da pandemia, porque viu uma oportunidade dentro do caos. Na realidade, o empreender é isso, é você ver oportunidades mediante ao caos, mediante a dificuldade, mediante ao que não se apresenta, né? É sair da sua zona de conforto, né? Tem um livro que eu adoro, que é, assim, indico para todo mundo, que é a Estratégia do Oceano Azul, que ele fala justamente isso, fazendo um resumo, onde, assim, as pessoas estão sempre mirando onde está ali, você olha às vezes um mar vermelho, onde estão todos ali buscando os mesmos peixinhos, as mesmas coisas ali, então tá tudo vermelho, né? Então, assim, você precisa achar dentro desse mar onde a parte que está azul, que é lá que, na verdade, estão os melhores cardumes, lá ninguém foi ainda. E a gente precisa ver isso, e você só consegue ter isso achando o seu diferencial. Quando você começa a perceber quem eu sou, o que eu sou de diferente, o que me faz diferente daqueles outros peixinhos ali para eu sair, então eu vou. Tem uma metáfora que eu acho, é uma história que eu acho fantástica. Na época que estava tendo a busca, né, pelo ouro na Serra Pelada, né, as pessoas falavam assim, nossa, todo mundo, na verdade a Serra Pelada não, porque aconteceu também, mas nos Estados Unidos, que era a mesma busca pelo ouro. Vai gastar todo mundo atrás do ouro, catando as pepitas, não sei o quê. Mas quem mais ganhou dinheiro era quem vendia as ferramentas para cavar. Então, assim, isso, é você conseguir enxergar, né, um oceano azul ali de possibilidades, de você sair daquele nicho ali, do que tá, poxa, eu posso fazer isso que eu faço, mas na verdade, ao invés de fazer isso aqui que todo mundo tá fazendo, deixa eu fazer diferente, deixa eu fazer do meu jeito, de uma outra forma, com outro público. Por isso que é importante você saber para quem que você quer fazer, né? E aí você traz uma característica importante que eu acho que pode ser lapidada, né? Que tem gente que já vem com isso, né? Já tem esse olhar diferente. E tem outras pessoas que acabam desenvolvendo, que aí a gente traz a potencialidade dos mentores, né? Sim. Por exemplo, quando você diz assim, o que eu diria para a Val de 20 anos atrás? Eu diria para ela ir um pouco devagar, para ela planejar um pouco melhor. Então, talvez... aí entra a questão, hoje que a gente vê um mercado muito importante, que é a questão dos mentores também, né? De pessoas que já passaram por esse caminho e que podem te direcionar. Então, a importância... Hoje você faz isso também como estrategista, né? Então, você percebe o que precisa ser feito e você traça um caminho que pode minimizar, né, os desafios daquela pessoa. E o que é que você acha, assim, desse mercado, da questão de mentorias, né? Como é que você vê isso? Você fez um curso para... Isso. Eu, na verdade, assim, Júlia, eu acho fantástico. É um grande diferencial e veio também... A pandemia trouxe pra gente muitas coisas boas, gente. Né? A gente precisa sempre olhar... O copo está meio cheio, meio vazio, mas assim, eu acho que, pra mim, foi muito bacana, assim, o período... Eu consegui fazer desse período de pandemia... muita coisa legal, que enriquecedora que eu levo para minha vida. E eu acho que uma dessas coisas, sim, a mentoria. Porque antigamente a gente ia para a faculdade, né? Só que todo mundo sabe que na faculdade você não aprende. Uma coisa é a teoria, outra coisa é você na prática. Então, o que você vê ali no curso de administração é tudo maravilhoso, perfeito, eu vou fazer isso, nananã. Só que, quando você vai pra prática, ninguém fala pra você, olha, você vai pagar tanto de imposto, você vai pagar isso, você vai fazer isso. Vai ter um dia que vai ter uma crise não sei aonde, que isso vai refletir em você. E aí, o que você tem que fazer? As pessoas não estão prontas necessariamente para serem conduzidas no seu processo. É complexo. Não é? Então, assim, quando você tem um mentor, poxa, ele já passou por tudo isso. Ele sabe, ele tem uma experiência mais vasta e mais do que a teoria, ele sabe na prática o que fazer. E falar com você o seguinte, peraí, calma que não é assim não, você tem que, faz isso, isso, porque, sei lá, ele já fez, ele já passou por isso. Ou então é uma pessoa que ele gosta muito de estudar e que, na verdade, ele às vezes deseja que venha aquela oportunidade, né, de alguém vir para que ele coloque em prática aquelas estratégias que ele estudou e que ele sabe que pode. Então, eu acho que é fantástico. Você ter um mentor hoje, gente, é um luxo. É um luxo mesmo, um luxo necessário. É igual a terapia. Exatamente. E é muito importante isso. Hoje eu não começo, eu não começo hoje nenhum trabalho de cliente sem antes a gente fazer isso, sabe? A gente tem alguns encontros onde primeiro a gente vai alinhar tudo para que a gente faça um planejamento. Por quê? Eu já fiz. Quando eu comecei, eu comecei assim, tive a primeira cliente e depois veio o segundo e assim,
Ah, não, ó, tô saindo de uma agência, eu preciso que você faça. Tá bom, beleza. Então eu peguei, né, naquela coisa de, ai, não vou deixar de fazer, eu vou fazer. Só que, gente, a dificuldade, pra mim, é muito grande. Do que quando você faz todo o trâmite dessa parte do conhecimento, de saber, de estudar mercado, de estudar concorrência, você vai muito mais, você sabe o que você precisa ir, aonde você vai posicionar o cliente. Poxa, olha, eu estou enxergando aqui, você gosta disso, tá bom. Juliana adora, por exemplo, Jefferson adora trabalhar com criança. Ótimo. Poxa, Jefferson, você gosta disso? Geralmente o cliente ele vem assim, eu faço isso. Tá, mas assim, do que você gosta mais? Eu gosto disso, eu gosto de criança. Ok. Quantos profissionais dessa área tem aqui na região? Ninguém. Opa, já é uma coisa muito boa. Aí a gente vai avaliar, mas assim, você, como é que você tá? Você para você é tranquilo, é fácil? O que a criança precisa, né? Você compõe tudo isso, todos os pré-requisitos de que precisa para compõe. Ou então não, falta isso. Então, poxa, então a gente precisa trabalhar primeiro isso para que depois você venha se posicionando para isso. Então, você ter essa visão macro é muito importante antes de você chegar. Porque, gente, é o que eu falo, Instagram, as pessoas acham que marketing é só post de Instagram, né? Eu sempre falo, eu não sou vendedora de post, porque não é, marketing não é só isso. Tem uma fala sua que eu gosto muito, que foi em Salvador, que você disse que hoje não basta ser bom, você tem que parecer ser bom e vender enquanto bom, né? Esse é o grande diferencial, porque assim, é o que a gente fala, a entrega do serviço bem feito é a obrigação, mas você hoje se posicionar enquanto bom na internet é muito dessa sua fala, de identificar esse planejamento, porque a gente só se vende como bom quando a gente consegue fazer essa identificação. E Exato. aí, eu vou te perguntar, a advogada do diabo, né? Na nossa direção, né? Nossa direção, direcionou Valesca, direitinho. disse que a gente estava sendo muito bonzinho, né? E você foi escolhida, Val. Obrigada, direção. Diretor, você vai ver. O diabo veste Prada, né? E o sobrenome dele... parece, né? E aí, você trabalha com marketing, você faz estratégias de marketing médico especificamente, mas a gente está falando aqui do marketing geral. Uhum. E a gente sabe também que na internet muitas pessoas vendem aquilo que elas não são. E conseguem se vender muito bem, né? Porque, por vezes, a gente compra o serviço pelo que a gente vê na internet. Você já trouxe dentro das suas lives, dentro do que você traz no seu Instagram, a necessidade que Gerson falou de entrega na internet, mas da finalização do processo do atendimento. Ou seja, você não está lá para atender. Quem vai atender é o profissional e a finalização da experiência do cliente é com o profissional. Então, você pode fazer uma estratégia maravilhosa, mas se esse seu cliente não comprar esse perfil que está sendo vendido na internet, ele não vai conseguir entregar a qualidade que está na internet. E aí a pergunta é, você já se deparou, né, com algum profissional que nesse momento de planejamento, nesse momento da conversa, você percebeu que não era o profissional que queria ser vendido, digamos assim, que queria vender uma imagem, mas que na prática era totalmente diferente, e como é que você conduziu isso? Então, tem uma frase assim, né, perfeita, que fala que no marketing não existe marketing bom de produto ruim. Então, assim, às vezes você pode até ter aquela pessoa, ela tem uma certa acessão ali, uma visibilidade muito boa. Por quê? Para você ter sucesso hoje, né, dentro de uma visibilidade muito legal, depende de vários fatores. Um desses fatores também é a pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que são extremamente comunicativas, que se vendem muito bem, que falam muito bem. Eu tenho um cliente que, se eu deixar, que eu já gravei com ele, assim, 8 vídeos em meia hora. Porque é papuf, você fala e ele tem desenvoltura. Já outros, eu já passei uma manhã para gravar um vídeo. Então, tem isso. É uma característica das pessoas. E tá tudo certo. Mas, voltando a isso, o que eu penso? Eu já tive, na verdade, não um cliente ruim. Hoje, sinceramente, assim, eu me dou um pouco o luxo de escolher também, sabe? Não são todos. Porque isso é muito importante. Não adianta eu vender uma coisa, né, ali, fazer uma que não dá certo. Que depois, quando a pessoa vai falar, olha, péssimo, horrível, não gostei, não fiz. Então, geralmente, o que eu faço também? Eu faço muito cliente oculto. Então, a gente faz antes, dentro dessa época do planejamento, a gente faz cliente oculto. Então, eu preciso entender como é que ele atende. E um desses clientes, uma vez, eu percebi que ele atendia uma consulta particular, ele vinha muito de plano de saúde.
Então, a dinâmica de plano de saúde é diferente do particular. Por quê? Porque o plano de saúde paga muito ruim. Então, às vezes, assim, tem plano de saúde que paga R$60 uma consulta para o médico. Né? Então, ele precisa de volume, de quantidade para se ter um valor bacana. Enquanto do particular, não. Eu sou qualidade, eu não sou quantidade. Então, às vezes, você atende 5 para você ganhar a mesma coisa que 15. Então, o profissional, ele vinha disso. Então, ele vinha assim, ele atendia 15 minutos, porque ele estava com a fila gigantesca. A sala de espera gigantesca lá, tal. E aí, assim, quando foi vendo, aí falando, ó, por exemplo, atraso, chega atrasado. Hoje não existe mais isso, de médico chegar atrasado. As pessoas não podem parar a vida dela para ir para o consultório. Eu não posso ficar à mercê de um médico, de um profissional. Não, se eu tô pagando para ir para você. Então, o mínimo que você pode fazer é ter respeito e honrar o meu horário. Né? Já que a gente, da mesma forma como eu estou honrando o seu, você precisa honrar o meu. Eu não posso parar a minha vida para ir no médico, passar uma manhã no médico. Não existe. Então, eu já tive, assim, cliente que teve problema de atraso, já tive esse cliente que estava acostumado só com plano de saúde e que eu fui para um consultório, para a sala, para poder cronometrar. E ficar assim, você tem que ficar meia hora. Eu não tenho o que falar. Você tem que falar. Você vai ter que falar. Então, assim, eu lembro que ele falou assim, você quer me ensinar a fazer anamnese? Eu disse, vamos rever a anamnese. Assim, faça perguntas mais abertas. Faça com que ele fica, anote tudo que o paciente às vezes fala. Porque, assim, gente, a gente gosta de ser enganado um pouco, né? Então, assim, por mais assim, o paciente, ele gosta de saber que, nossa, lembrou. Não, o médico não vai lembrar, ele recebe várias pessoas. Mas, assim, se você tiver pelo menos o trabalho de anotar... Então, Juliana foi lá, foi falar comigo. Olha, eu vou viajar, vou passar um tempo fora. Anota lá, paciente vai viajar, vai passar um tempo fora. Pronto, quando Juliana volta... E aí, Juliana, como é que foi a sua viagem? Foi boa? Juliana, nossa, ele lembrou de mim. Então, ele começou a fazer isso. Dentro dessas perguntas da anamnese, na verdade, são perguntas mais amplas que permite a pessoa a falar mais. E aí, meu amigo, a consulta passou a ser de 45 minutos. Eu falei, doutor, agora a gente tem que reduzir, porque o tempo, porque tá muito. Então, a gente vai ter que mudar, ao invés de tantos pacientes, a gente vai ter que diminuir, porque também o outro não pode ficar esperando. Então, assim, eu acho que cliente ruim, médico ruim, de falar, não tem efeito... Eu não tive. Tive algumas, assim, a gente usa também muito o formulário, porque é importante. O paciente tá dando opinião e o médico, ele precisa ouvir. Às vezes eu vejo, assim, que em clínicas, às vezes a secretária é um pouco resistente de mandar o formulário, porque ela acha que vai falar dela, de alguma coisa, mas não é uma avaliação de uma pessoa, é a avaliação da experiência. Isso é muito importante. Então, às vezes, a gente vê... Então, eu já tive assim, poxa, ela não olhou para mim, sei lá, não olhou o exame direito, alguma coisa assim. E aí, ter esse feedback foi importante para sinalizar. Mas não que fosse um profissional ruim, sabe? Porque assim, eu olho, amiga, eu olho porque eu não sou milagrosa, eu não faço milagre. Eu não compartilho dos gurus que falam, traga o seu cliente amado em 3 dias. Justamente, porque quando a gente vem nesse trabalho de marketing, e eu falo porque eu tinha uma resistência muito grande à rede social. Porque tem pessoas que a gente conhece e que a gente vê que na rede social é uma coisa e que na assistência, no atendimento é outra. Né? E aí você está próximo, porque a gente tem pessoas aqui na região que empreendem, que estão na rede social, que são blogueiros, né? Que estão lá. E aí você olha para a pessoa, é um vídeo. Quando você está próximo, quando você está na prática, você fala, não tem condição, né? Gente, e a pessoa é comprada e consegue se vender muito bem, né? Por conta do marketing. Mas aí que tá, eu falo sempre, marketing é uma vitrine, né? Então você precisa saber, eu quero ser aplaudido ou apedrejado? Porque pode acontecer as duas coisas. Sim. Então, assim, o mais natural que você puder ser, seja você. Você precisa ser você. Você não precisa imitar várias pessoas. Tem muita gente, a gente fala que é efeito manada, né? Que todo mundo quer seguir ali, fazendo a mesma coisa. E não, a grande sacada é você ser você. Então, assim, e o paciente, o cliente, ele quer saber, ele quer encontrar quem ele comprou no Instagram. Então, às vezes a gente vai gravar vídeo, fazer a produção, aí, principalmente as mulheres, né? Valesca, eu boto essa roupa, eu trouxe não sei o quê. Não, doutora, você vai com que roupa? Eu vou com essa. Bote essa. Bote uma make, eu acho importante você se arrumar, você fazer seu cabelo. A gente precisa ter autoestima lá elevada para eu poder gravar, porque ainda tem esse tabu, né? De gravar vídeo, de fazer tal. Então, assim, você precisa estar se sentindo bem. Se olhar e falar assim, não, tô maravilhosa, tô ótimo, vou falar, tá.
E faz uma diferença. Mas o paciente tem que chegar lá e tem que encontrar quem ele viu no vídeo. Então não adianta você fazer uma mega produção, sabe? Botar o cabelo, não sei o quê. Se na verdade no seu dia a dia você não usa isso. Ah, eu uso óculos, eu só atendo óculos. Você vai fazer o vídeo de óculos. A gente pode mesclar um dia com óculos. Você pode fazer aqui, bota seu óculos aqui do lado, ó, para a pessoa ver que você usa, sabe? E a mesma coisa é o conhecimento. Então, não adianta você chegar... Por exemplo, todo o nosso conteúdo, tudo que a gente produz para o médico, para o profissional, só é vinculado, né, veiculado, na verdade, depois que passa pela aprovação dele. Por quê? Porque, assim, na teoria, a gente pode falar assim, etapas de emagrecimento. Como é que emagrece uma pessoa? Sei lá. Na teoria ali que a gente vai buscar, né, geralmente a gente usa muito tudo o material da sociedade, uma coisa assim bem estruturada ali, mas às vezes o profissional não gosta daquilo, ele não faz dessa forma. Então eu tenho que fazer do jeito que faz. Porque não adianta nada eu colocar uma coisa que está na modinha, que está aparecendo ali, que olha, isso aqui vai dar engajamento. Mas, na verdade, o paciente ele vem atraído por aquilo. Quando ele chega lá na hora, ele fala, não gosto disso não. Inclusive, acha que esse chá não resolve, não faz. Então, não. Então, tem que ser o que você faz. Né? Então, assim, isso aqui você faz, são esses procedimentos que você faz, é isso aqui que eu acredito. Então, pronto, então é isso que a gente vai vincular. Então, hoje, Valesca já recusa, né? Porque tem uma agenda cheia, viu, pessoal? E é verdade, porque eu conversei com ela já tem um tempinho e nós falávamos gravar, né, na semana retrasada. Falávamos sobre isso, né? Sobre a questão também. Agora eu vou trazer a questão dos profissionais que atuam nessa área de marketing, não é, Valesca? Você tem tido dificuldades, porque o que é que a gente percebe? Hoje todo mundo é social media, todo mundo é estrategista, né? Todo mundo tem alguma coisa para ofertar de serviço na internet relacionada a marketing. Não necessariamente marketing médico, mas a marketing em geral, né? Marketing de redes. E você vem fazendo esse trabalho, você foi pioneira aqui, eu acompanhei isso na internet, e já tinha uma dificuldade. Hoje nós temos mais profissionais atuando, mas você hoje muitas vezes não consegue atender algumas pessoas, como a gente já conversou. Por exemplo, eu perguntei uma vez para a Valesca se ela atendia além de médicos, porque tem outros profissionais da saúde que têm interesse também em trabalhar a sua rede social. E ela falou, não tenho como abraçar, porque não estou tendo horário. Graças a Deus, né? Ela conseguiu empreender muito bem e não está tendo horário. Mas assim, poderia expandir a equipe, né? Existe dificuldade de encontrar esses profissionais, é um nicho que tem crescido, mas... Como é que você percebe o preparo desses profissionais? Então, Júlia, é um problema. Eu acho que, na verdade, hoje não só da minha área, mas eu acho que todo mundo está enfrentando muito isso. Né? As pessoas hoje, todo mundo é tudo, mas, na verdade, quando você vai ver, não é nada. E isso é muito complicado. Então, assim, desde quando eu comecei, que eu fiz aquela passagem toda de vir lá do investimento, lá, depois fui pro varejo e tal... Quando eu resolvi trabalhar com marketing, eu tinha várias opções, até porque eu tinha estudado muito, eu tinha estudado tráfego, eu sei de tudo um pouquinho, eu gosto, porque eu preciso ter essa visão, né? Até para poder acompanhar, para ver tudo. Mas assim, eu dentro daquele propósito meu, eu falei, não, por que não fazer para médico? Porque na verdade o médico sempre foi aquela coisa assim, todo mundo tira muito do médico. Né? Mas ninguém chega com a proposta de falar, eu vou te ajudar, eu quero estar do seu lado aqui, pra gente fazer junto, eu quero você ganhando dinheiro. Então, quando eu vi isso com minha cobaia, que eu falo com meu marido, eu vi isso, eu falei, poxa, gente, eu posso levar isso também para outras pessoas. Ok. E aí, assim, a minha proposta inicial sempre foi, eu quero fazer o melhor, eu tenho muito essa questão da excelência, né, de estar trazendo isso, de buscar, e ao mesmo tempo, eu quero fazer diferente. Eu não quero ser igual. Por quê? Para trabalhar com marketing médico, é muito diferente do que você trabalhar numa loja, um marketing de loja. Eu tive que estudar muito. Quando eu fui fazer o curso para a gente tirar a certificação, tem a medicina, a gente tem o código de ética médica, que é um código super rígido. Né? Então, é uma coisa diferente. E é uma responsabilidade muito grande. Porque qualquer erro ali, eu não estou tirando, não é, para mim, vou perder um produto ou um serviço. Às vezes é a carreira da pessoa. Então, você tem que ter esse olhar de responsabilidade. Então, eu pensava sempre assim, eu comecei assim, eu quero ser uma agência boutique. Eu quero poucos, mas com que, de fato, eu posso. Eu não queria ser uma coisa grande, gigante, porque eu sabia que eu ia perder um pouco esse contato de ver o resultado, de avaliar, sabe? Assim, de ver, poxa, doutor fulano está atendendo um pouco...
o prazo dele de atender o paciente é pouco, ou então não está entregando da forma como tinha que entregar. E aí, assim, comecei, graças a Deus, crescendo, né? A gente tem uma procura muito boa, faço mesmo essa seleção, porque é importante, é meu nome também, enfim, e é uma parceria, não existe mágica. Às vezes as pessoas acham que assim, não, já passei pra agência, a agência faz. Não, eu falo sempre, eu posso fazer muito por você, mas eu não posso ser você. Então tem coisa que só você pode fazer. E assim, eu não tenho como engraçado, fazer. só te interrompendo, mas assim, engraçado que os que você trabalha tem já a característica de Valesca. É bater o olho no profissional que ela está trabalhando, que a gente percebe que é ela que está por trás daquelas estratégias. Amiga, eu fico tão feliz por E isso. é bem interessante isso, né? Eu conheço alguns profissionais, a gente fala sobre isso. Eu conheço alguns profissionais e eu vi mudança de alguns profissionais na prática. E aí trago uma outra característica do seu trabalho que é muito importante. Por isso que eu perguntei aquilo, né? De um profissional que não atua na prática como está na rede social. Mas você já conseguiu fazer isso de mudar também o perfil do profissional na prática, porque é isso. Esse perfil de profissionais, que são os profissionais médicos, eles não são preparados para isso. Não. Né? O médico para essa experiência do paciente. Eles não são preparados. Não. E você vem fazendo esse trabalho. Então, assim, esses já têm a característica de Valesca. E você já conseguiu imprimir. Isso é interessante. E talvez a gente tenha essa dificuldade com profissionais, né? É isso, assim, aí voltando, a questão toda é porque a gente tem que, você trabalhar, né, primeiro é quebrar muitas barreiras. A medicina já vem com o profissional médico, ele já vem com uma barreira muito grande de crença de que fazer marketing é coisa ruim, né? Então, assim, o médico que era marqueteiro, que fazia, que não sei o quê, era um péssimo profissional. Só que, na verdade, quando você é muito bom e você deixa de fazer, você dá oportunidade para quem não é bom tomar o seu lugar. Né? Então, assim, a gente tem que ser visto, não tem jeito. E aí a gente volta, né? A pessoa pergunta o que eu acabei falando e não voltei. Essa questão do bom profissional hoje para ajudar, a gente às vezes encontra, mas ele vem com uma outra, ou ele vem com mais do mesmo, que não é, para mim não dá, ou então ele vem assim, sem essa sede, sem essa vontade de contribuir para aquele médico. Ele vem com a visão seguinte. Hoje a gente vê várias agências de marketing médico. Tá parecendo, todo mundo tá virando marketing médico hoje, né? Virou assim, da modinha, assim. Mas, só que poucos você vê que tem esse diferencial de falar assim, tô com você aqui, ó, bora junto, e eu quero seu sucesso, fazer você ter o seu sucesso faz parte do meu sucesso. Então, só ver o médico naquela visão de que pode me pagar bem, pode pagar um pouquinho a mais, mas assim, o que eu estou fazendo? O que o meu trabalho pode fazer para melhorar? Então, eu estou sentindo muito essa dificuldade. Se hoje, na verdade, eu não pego mais até, é por conta disso. Hoje eu tenho uma equipe, são 13 pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, no Instagram só precisa só de uma pessoa, só ela que trabalha. Não. Hoje você tem audiovisual, você tem que ter uma pessoa que faça roteiro, outra pessoa que trabalha a gestão do Google, outra pessoa que vai... E eu só tenho, na verdade, 2 pessoas aqui comigo da cidade. O resto, a minha equipe toda é do Brasil. Eu tenho gente no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe, Brasília. Eu tenho gente hoje espalhado por todo o Brasil. Que a pandemia também trouxe isso, né? Essa coisa facilitou de ter, porque... Pra mim foi a salvação, mas assim, aqui eu não tô conseguindo, gente, não vou negar. Inclusive, se alguém tiver aí, tô precisando. É aquela questão também de que você falou no início, de uma das características é estudar. Você precisa se dedicar ao trabalho que você quer fazer para ter esse diferencial. E o que a gente percebe é isso, que às vezes as pessoas se colocam na posição de fornecer um serviço, mas elas não se dedicam. E dá trabalho. A rede social, ela dá trabalho. Eu sempre falo sobre isso. O quanto que demanda de você estudar, como você falou, você estudou a parte de estratégias, você faz a parte de planejamento, você estuda a parte técnica para poder fazer a estratégia do seu profissional, ou seja, são coisas específicas. Né? Por isso que às vezes, por isso que às vezes assim, eu não tenho braço, que eu falo, eu queria pegar até outras áreas. Eu tenho algumas pessoas que me pedem assim para fazer, mas o problema, porque dentro da medicina já é um mercado muito amplo. Então, por exemplo, eu tenho 4 nutrólogas. Você pode ter certeza, as 4 são diferentes. São 4 conteúdos, são 4 pessoas completamente diferentes. Cada um em um foco de uma coisa. O posicionamento de cada um é diferente. Porque não adianta fazer mais do mesmo.
Eu preciso trabalhar o diferencial. Por isso que é importante. Essa questão do planejamento do brand, o brand é fantástico. Eu não sei fazer marketing sem brand, não tem jeito. Porque é o que a gente vai... Então, assim, às vezes eu tenho um cliente que ele... Valesca, olha, eu gosto de emagrecer, mas eu não quero, assim, que a pessoa me veja como só para emagrecer. Eu quero longevidade, eu quero trazer... Então, ótimo. Então, os conteúdos dele, a fala dele, tudo dele tem que ser muito diferente daquela que, na verdade, não. Eu gosto da galera da academia, eu quero dar mais hipertrofia, eu quero... São coisas diferentes. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, olha... Mas eu não vejo dancinha, não sei o quê. Não faço. Às vezes tem um cliente ou outro que permite uma graça, um vídeo mais engraçado, porque é da personalidade dele. E a gente precisa respeitar. E isso é importante. Mas tem outro que não adianta. Não adianta você botar uma fala engraçada ou alguma coisa, uma pessoa que é séria. Porque naquilo que a gente falou, o paciente ele vai gostar quando chegar lá e aí, doutor, faz uma graça. Não sou todo sério, Não vai ter. E uma coisa que você traz, Val, que o Júlio trouxe agora, é em relação a esse conhecimento. E aí, a gente mais uma vez acaba percebendo que, às vezes, se vende muito para marketing, para o marketing em si, mas da importância que a gente tem de conhecer o cliente, o serviço e a região. Você começou a empreender em uma cidade muito difícil, que é a nossa região, né? Que tem como cultura o cacau, né? E essa região cacaueira é uma região que tem algumas, aspas, limitações, e a gente percebe isso dentro do nosso nicho, né? Dentro da saúde. E aí você expandiu o seu negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação do que você percebe do marketing médico em Itabuna, que é a nossa região, que é a região cacaueira, para outras regiões, que é a região do Oeste, que é a região da soja, né? Eu acabo conhecendo, que trabalhei durante 8 anos lá, 6 anos, e tipo assim, é uma região que eu gosto muito. Mas qual a diferença que você percebe dessas duas regiões, principalmente, né? Muito perfeito, assim, Jefferson. É uma diferença muito grande. Vou te explicar por quê. Principalmente, assim, aqui a gente teve que trabalhar primeiro, né, essa questão dessa crença do marketing de precisar, do profissional ter essa visibilidade, que é importante. Hoje não existe, você não ser visível, você tem que ter, não existe hoje médico que não apareça, que não tem no Google, porque se você não tiver lá, quem tiver lá pode ser bom ou ruim, vai chamar mais paciente, e você tem que aceitar isso, não adianta. Mas, assim, para mim, o que mais chama a atenção é que lá a visão deles é uma visão muito voltada para o marketing 360. É uma visão, tipo assim, que é o que eu gosto, é o meu trabalho, que eu amo fazer. Que é a questão de eu tenho uma preocupação com a experiência do paciente, eu tenho que saber. Então, assim, às vezes você entra, eu fui num centro médico, a maioria dos centros médicos de lá, todos, na hora que você tem uma pessoa te receber na porta. Que às vezes aqui as pessoas já acham que isso é custo. E na verdade não é custo, é investimento. Porque hoje em dia, bom atendimento não é mais diferencial, é básico. Você atender bem hoje uma pessoa... É obrigação. Não existe isso de... é um diferente. Não é. Então, eles já têm isso. Eles têm uma sede, uma necessidade de mentoria, de consultoria. Eles gostam de estar na frente. Inovação. Sabe? De inovação, de aprender. Então, o que eu encontrei lá foi o seguinte, foi a fome com vontade de comer. Então, tipo assim, eu precisava de um profissional como você. Né? Porque eu faço isso, eu gosto disso. Isso é uma coisa que, para mim, é importante, mas eu não tenho ninguém que consiga colocar isso. Então, assim, a gente vê, assim, os consultórios são consultórios muito bonitos. Assim, eles têm uma preocupação com o bem-estar do paciente muito grande. E eu não falo, assim, de serviços caros, sabe? Assim, tem, às vezes, profissionais que têm um serviço... Porque todo mundo hoje é high ticket. Todo mundo quer high ticket, já é outra coisa que é fora, né? E comparando, Val, com os preços daqui, aqui Itabuna é bem mais caro. Sim, Itabuna é bem mais caro. Exato. E olha que, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito da região lá é justamente da questão de entender do quanto que sozinho a gente não faz um serviço. É muito característico, porque a gente está numa região, Itabuna e região, às vezes ainda tem esse ranço de que, tipo assim, eu consigo fazer saúde sozinho, eu consigo executar sozinho. E na região do Oeste, não. Você percebe uma característica de... eu posso agregar, porque querendo ou não é o meu nome. Né? Disciplinaridade. Isso, justamente. É muito forte isso. Isso faz... como a gente fala assim, é a questão mesmo da experiência, né? Então, por exemplo, tem uma clínica que eu fiquei louca, porque você entra...
na verdade, você vai fazer um parto, sei lá, uma ginecologista. Então, ela, na verdade, na equipe dela, ela não tem só a médica e a anestesista. Eu tenho uma doula, eu tenho uma equipe de enfermagem especialista em parto ali, né, para ajudar ali. Eu tenho uma pessoa que é a fisioterapia para poder ajudar a mãe a voltar. Então, eu ofereço uma equipe multidisciplinar muito grande. Eu atendo essa paciente como um todo. Então, ela não precisa sair dali, sabe? E isso é muito importante porque os médicos não percebem que isso, na verdade, enriquece muito a experiência dele, que ele proporciona. Porque na hora que o paciente sai, ele não vai lembrar. Nossa, eu fiz com o doutor fulano de tal. Que tinha uma equipe. Que tinha uma equipe. E essa equipe me atendeu muito bem. Então, é isso. Às vezes você tem uma clínica, sei lá, de dermato, onde você tem ali uma equipe muito grande, onde o médico ele não precisa estar fazendo tudo sozinho. Ele pode ter excelentes profissionais de outras áreas que vão ajudá-lo a realizar aquilo ali, né, para que essa paciente tenha um melhor resultado e que você também possa ter mais qualidade de vida, né? E fazer outras Essa parte coisas. que você trouxe mesmo lá é muito incrível, o quanto que eles estão, assim, anos-luz na questão de gineco e obstetrícia. Você olha assim e fala, gente, é um nível de clareza, de oferecer o básico muito bem feito e de oferecer realmente uma experiência para o paciente. Uma das meninas que tem parceria até com o médico é da Ninari, tipo assim, eu fiquei apaixonado pelo empreendimento delas, elas perceberam um nicho que foi a fototerapia para a criança que tinha icterícia. A gente geralmente interna, na maioria dos serviços, a gente interna essa criança. Elas perceberam que não precisa de internação, vai precisar de uma home care e a fototerapia. E aí é uma experiência realmente para essa mãe que está com uma criança de 7, 8 dias de não voltar para o hospital. Isso é sensacional, velho. E quando elas me falaram, eu falei, velho, que sacada, assim, da zorra vocês tiveram. E a parceria do profissional que faz o encaminhamento. Do pediatra. Exato. E aí você vê, ele faz o encaminhamento, então eu quero buscar aquele pediatra, porque tudo ele procura resolver com a minha criança em casa. Não é um pediatra que eu tenho que estar na porta dos hospitais. Não, e outra coisa, Júlia, quando você tem essa equipe multidisciplinar, o médico ele tem mais olhos. Né? Então, por exemplo, se eu vou voltar... Não tem hoje, se a gente for parar para ver, o honorário do médico, do profissional, é caro, não é uma coisa barata, assim. Então, assim, se ele tivesse que ter 10 consultas com essa paciente, né, seria um valor, às vezes, muito maior. Mas se eu tenho uma equipe que, às vezes, faz muito melhor do que eu, que é mais especialista em determinada área, né, se eu consigo polarizar isso, dividir isso com ótimos profissionais, eu vou ter mais olhos. O meu paciente vai ficar muito mais bem atendido, né? Porque se acontece alguma coisa, vamos supor, no caso de um cirurgião plástico, eu tenho uma equipe de feridas, por exemplo, né? E isso eu falo de experiência própria. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu tive problema Foqué, eu fui a primeira cliente da Foqué. E assim, foi muito importante, por quê? Porque as meninas retratavam direto com ele. Então, assim, ele veio me visitar, ele me deu assistência, me deu. Só que, assim, se não fosse essas outras profissionais que estavam ali comigo... A demanda seria muito maior para ele. Muito maior, né? E para mim, quanto seria meu custo também, a mais? E ao mesmo tempo, o resultado foi de excelência, porque ele não sabia, ele tá ali para operar, a técnica dele é fazer a cirurgia. Mas, por exemplo, cuidar de uma ferida, abrir um ponto, não sei o quê. Pô, quem veio eu lembro que vocês vieram com a inovação do laser, né? Que não tinha ninguém, assim, aqui ainda. Então, assim, pô, o médico vai fazer laser, para que vai ter que fazer laser? Exatamente. Sabe? Se ele pode ter alguém que ajude ele, que possa fazer isso da melhor forma possível. E ele pode proporcionar isso para o paciente dele através de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, E querendo ou não, é o nome dele. Claro, é o nome dele. Né? Exato. E aí, isso que eu acho que a nossa região, ela precisa ainda desenvolver muito, né? Dessa característica de você... O fato de estar indicando... A gente tem um pediatra aqui que nos indica muito justamente nessa resolutividade, né? Do laser ser realmente um ponto que vai trazer uma resolutividade para a gente evitar que essa criança ela vá para os pronto-socorros, que é um problema. Isso, e você trazer... E esse médico, ele na verdade, ele precisa ter a equipe dele, né? E falar, não, é da minha equipe, uma pessoa de confiança. Por que isso, gente? Porque quando a gente fala, assim, outro grande tabu dentro da medicina e também de outras áreas é a questão da venda, né? As pessoas hoje, todo mundo tem medo de vender, mas na verdade todo mundo é vendedor. Não existe. Ou eu vendo tempo, ou eu vendo um produto, ou eu vendo um serviço, ou eu vendo meu conhecimento. Eu estou vendendo sempre alguma coisa. Então, assim, todos nós somos vendedores. Não adianta dizer que não. Acabou.
E assim, a primeira grande E quem venda... não é, tem problemas. Tem problema. Quem não né? é, tem problemas com retorno, né? Exato. E assim, então eu sempre falo isso. A primeira grande venda, o paciente ele atrai, tudo bem, o marketing ajuda a te dar visibilidade e botar o paciente ali dentro. Mas a primeira grande venda é dentro do teu consultório. Porque se você conseguir passar pela primeira barreira, o médico, né, de falar assim, não, e o paciente vê, poxa, nossa, ele resolve mesmo, eu sei. O que você falar, o paciente vai catar, ele vai comprar. Porque você, naquele momento, é a grande autoridade e ele precisa de você. Então, se ele fala, eu tenho uma equipe muito boa, a minha equipe agora que vai fazer todos os seus curativos, eu só confio neles. Ah, doutor, mas eu quero... Não, quero porque, na verdade, são pessoas que vão adiantar meu processo, que vai fazer com que você tenha um resultado mais rápido, muito melhor e menos sofrido para você, sua experiência. Acabou. O paciente ele vai fazer. Só que se o médico ele não acreditar nisso, ele não adianta. O paciente não compra ideia, né? E ele precisa vender, né? Falando um pouco agora da inteligência artificial, não é? A gente tem aí a inteligência artificial vindo como uma ferramenta muito importante para quem trabalha com produção de conteúdo também. Como é que você vê o potencial da inteligência artificial? Gente, a gente não vive sem, né? Eu acho que assim, só que a gente precisa saber usar. Eu acho que assim, às vezes a gente isso. Dizer que a gente não usa, mentira. Usa, todo mundo tá aí e tá aí para ser usada mesmo. Agora, só que assim, você tem que saber usar no sentido, por isso que eu falo, de novo, planejamento, de novo, brand. Tem coisas que não cabe. E assim, quando você vai colocar lá, por exemplo, se você jogar, vamos supor, eu quero que você me dê aí estratégias para, sei lá, vender, fazer um podcast, dar visibilidade ao podcast. Ele vai botar lá as estratégias normais, comum para todo mundo. Mas você não é todo mundo. Então, você precisa saber, conhecer quais são o que eu quero. Eu quero atingir o público tal, eu quero que, na verdade, você passe a mensagem tal. E aí, à medida que você for colocando, vai vindo, simplificando. Mas, então, na verdade, ela está ali para estar junto com você, como parceira, né? Também não usar é besteira. É a mesma coisa. Você não tem a calculadora, eu sei fazer, mas eu preciso aprender a fazer conta, né? Para saber até o que eu quero calcular ali. Mas também não usar ou desperdiçar também, eu acho que é besteira. Mas você tem que saber usar. Qual o seu maior desafio nessa mudança nessa transição de carreira, assim? E e quais os seus maiores ganhos hoje que você tem com o que você faz? Você já falou de alguns, né? Ver a realização de outros. Eu acho que assim, esse mas pra trazendo mim para você, para sua vida, de mãe, de esposa, porque o empreendedorismo é uma das características que muita gente quer empreender é o que os empreendedores trazem de liberdade, né, geográfica, sim, exato. Isso de que eu tempo falar de qualidade com a família. Para mim, eu acho que assim, hoje a minha carreira, o grande barato, eu acho que são 3 coisas. Primeiro, que eu preciso estar sempre me atualizando, porque gira o negócio, então eu tenho um mínimo, assim, média de 3 a 4 cursos por ano. Eu não posso parar, porque se eu parar eu fico para trás. Então, assim, todas as pessoas que passam, é incrível dessa necessidade de conhecimento. Eu estava falando disso ontem numa conversa, que às vezes algumas pessoas invejam nossas histórias no sentido que a gente posta da nossa vitrine, mas elas invejam, mas ninguém quer pagar o preço de estudar. Ninguém quer pagar o preço de viver o processo. Ninguém faz o que você faz 10 horas da noite, né? E aí, tipo assim, o viver o processo, e eu consigo ver isso de forma muito clara, Val, na sua trajetória, porque você é a pessoa que é hoje, você tem os clientes que tem, porque você respeitou o seu processo, o processo da CLT, o processo de abrir a empresa, o processo de entender que precisava fechar a empresa naquele momento. Sim. E que não é sem dor, não. Empreender dói. E, tipo assim, às vezes a gente fala muito de empreender, mas empreender tem muita dor no processo e não é fácil. Essa montanha russa, que é o tempo todo, mas dói, me perdoe, mas dói pra cacete. Dói pra cacete. Tá que você olha assim e fala bem assim, poxa, velho. Quando que vai parar? Isso, quando que vai parar? Deus, pelo amor de Deus, @Deus, olha aqui pra mim. já não chega, não. Já tá na hora de crescer agora. Mas assim, eu acho que isso, assim, o conhecimento, essa busca, a gente não pode parar. Uma outra coisa que eu acho que essa liberdade geográfica é fantástica. Então, assim, eu posso hoje estar lá em Barreiras, eu posso estar em Lenha, eu posso estar em Eunápolis, e eu tô atendendo, eu tô fazendo, né? Então, de ter hoje uma equipe completamente no Brasil, né? Dentro aí, sem estar todo mundo aqui trancado. E eu acho que assim, essa qualidade de vida, né? Que de uma certa forma
proporciona também pra gente de estar mais tempo ali. Não, talvez assim, eu até me afasto até mais assim com família, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você tá feliz, que você faz uma coisa que você ama muito, né, tudo isso volta também. Então eu percebo isso também, que dentro da minha casa também o clima acaba mudando também. Então, de ver isso, para mim é muito, muito bacana. Agora, o grande desafio para mim hoje é viver o processo e fazer com que o meu cliente também viva o processo. Porque as pessoas acham, vem infelizmente, né, por várias pessoas aí, os gurus da vida aí, que falam que marketing é mágica e não é. Então, assim, as pessoas precisam entender que às vezes ela contrata uma agência, que ela contrata um profissional de marketing, e eles querem resultado assim, em 2 meses, 3 meses, eu já quero. E não é assim. Uma marca, gente, forte, quando você quer fazer. O que eu proporciono para o cliente, o que eu quero é fazer com que a marca dele seja forte. Que ele não viva uma coisa de 1 ou 2 dias. Eu uso sempre a figura do iceberg, né? Então, assim, o que está te sustentando? Então, primeiro a gente trabalha, e às vezes é 1 ou 2 anos, trabalhando a fundação ali, para que apareça uma pontinha só. Por que as pessoas veem só uma pontinha do iceberg? Ninguém sabe o que está ali por trás, o que te sustenta. Né? Uma Coca-Cola não foi feita do dia para a noite. A Apple faria quanto tempo que Steve Jobs ficou ralando, e ó quem era Steve Jobs, para poder ser o que era hoje. Então eu não posso achar que eu com 3 anos, 4 anos, eu vou ser a Bam Bam Bam. Pode até acontecer, mas assim, será que tem sustentação para isso? Para a primeira tempestade você não bater? Então eu prefiro fazer uma coisa crescer de forma um pezinho atrás do outro, sabe? De forma tijolinho a tijolinho, mas me manter forte para que depois eu possa estar colhendo aí os louros. Mas o problema é essa fase de construção que é doída. Isso é. E não só para mim. E também que o cliente ele perceba isso, que ele consiga isso. Porque hoje, assim, eu sempre falo com os clientes assim, não, porque eu quero 1 mês, 2 meses. Não faço, porque não vai ter resultado, gente. Não vai ver. Vamos botar tanto de tráfego, de anúncio. Tudo bem, a gente tem algumas ferramentas que aceleram um pouco. Mas até nisso, você tem que saber o horário que você vai botar tráfego. Eu tive já cliente que me pedia isso. Eu quero. Beleza, botei tráfego, fizemos o tráfego. Gente, na primeiro mês me ligou. Valesca. E aí não tá tendo, eu fui ver, eu falei, não, olha, tô aqui no relatório, eu mandei, foram 453 pessoas ligando. O que está acontecendo? Não aumentou o número de consulta? Como é que, né? Vamos ver o que é. Aí eu fui ligar. Quando eu liguei, o que acontecia? A secretária atendia e desligava. Fulano da consultório, fulano da... Tá, 1 minuto, tá, desligava. 6 vezes. Ainda bem que foi no meu celular, printei a tela, mandei. Eu falei aqui, tá vendo? Por que não vai? E o investimento não... Aí você traz uma questão que o gigante. investimento não é só em mim como profissional. Não, precisa ser na minha equipe. Na equipe, porque na verdade também tem isso, Júlia. A maioria aqui, eles não investem. As pessoas, agora, graças a Deus, eu acho que está mudando um pouco. Mas assim, não tem esse investimento. Preciso de um administrador para minha clínica. Fulana que trabalhava no hospital, que sabe um pouquinho de glosa, veio para cá. Mas ela não tem visão de empreendedor, ela não tem visão administrativa. Então não vai para frente. Não sabe atender o cliente. Não sabe, eu não sei treinar minha secretária. E também não invisto nisso. Minha secretária é ruim? Não. Às vezes ela é muito boa, só precisa de treinamento. Ou então, assim, essa visão... eu fiz até um vídeo que eu amo porque é o que eu vejo muito isso. Essa relação de custo e de valor. Sim. Até que ponto é custo e até que ponto eu agrego valor. E aí é o que eu falo sempre. Acaba sendo custo todas as vezes que você penaliza a experiência do teu paciente. Então, eu ligar e não ser atendida é um custo miserável. Eu ir lá e receber um atendimento atrasado, o paciente ficar lá a manhã toda, é um custo muito grande. Por quê? O que você gasta hoje com marketing, né, para você estar levando, não é barato. É caro. Só que, na verdade, se você não valoriza, se você não pega esse paciente e leva ele na mão, você não dá para ele o mínimo, isso acaba sendo um custo gigantesco, porque ele vai falar para várias outras pessoas e ele não volta mais. Ele não vai voltar. Além de não voltar, é isso. Além de não voltar, então, ele vai falar para você nem ir. Exato. Né? Eu tive um outro caso de uma outra paciente, de uma outra cliente, que ela atendia também, negócio assim, e aí... Tudo bem, assim, é super normal hoje, tá tudo certo. E aí eu sempre falo assim, pega uma secretária para você, deixa o seu número lá, tá? Com uma pessoa.
Porque se você está trabalhando com marketing, se você quer ter visibilidade, você precisa atender, porque ele vai chegar. Ah, não, mas não sei o que, não. Beleza. Quando foi a gente avaliando depois o Google, apareceu ela linda lá, com 5 estrelinhas, bem posicionada, primeira posição, linda, maravilhosa. Quando veio, caiu estrela. Falei, vem cá, o que que houve? Quando eu fui ver... Não, aí ela me ligou falando assim, não tô... Ah, Valesca, eu tô achando que deu uma parada, eu só atendi só 4, 5, sei lá, clientes particulares. Eu falei, não, aí eu puxei relatório, falei, não, o número de ligações que tá indo é muito grande. Não tem. Quando eu fui olhar, nas avaliações, eu falei, mas você recebeu uma avaliação negativa. Quando eu fui ver a pessoa falando assim, não é por nada, mas é porque assim, eu tô tentando ligar para esse número e eu não consigo. E aí ela descobriu que, na verdade, a pessoa tinha colocado o telefone dela no modo avião. Então, ela nunca ia receber ligação. Ela nunca ia aumentar o número de pacientes. E aí foi o meu trabalho jogado fora. É complicado. Então, tudo que eu fiz, na verdade, eu fiz. E eu tenho que comprovar, porque os números não deram, tá lá. O Google perfeito, não tem jeito. Né? Então, tá ali. Então, na verdade, a pessoa está procurando, mas, na verdade, você não fez a sua estrutura para receber. Então, não adianta fazer tráfego. Então, não adianta. Então, é um 360 mesmo. Val, né? você já disse algumas coisas para Val de 15 anos atrás, né? O que você diria para Val daqui a 15 anos? Ai, meu Deus. Que valeu a pena todo o processo. Que vai dar tudo, que deu muito certo, que foi importante passar por tudo e que só tem gratidão. Só que, na verdade, tudo isso é importante, né? Que foi importante tudo isso. E a gente tem que agradecer sempre. Processo, mas é de fato quando você entende que o agradecer as coisas fluem é outra coisa. Eu agradeço sempre, amigo, por tudo. Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer. Sabe? Então, às vezes até um cliente, sei lá, fica chateado porque a gente não consegue agradar todo mundo, não tô aqui para isso, né? Nem Jesus Cristo fez, então eu não tenho essa cobrança comigo. Eu sempre, eu tenho minha cobrança comigo no sentido de dar o meu máximo. Então, assim, se eu faço tudo, ou então, às vezes, também não consigo dar o meu máximo, né? Às vezes por uma outra coisa, enfim, além do que eu posso fazer, mas deito todo dia minha cabecinha no travesseiro e falo, não, fiz, tá tudo certo. Mas, assim, eu agradeço muito a tudo, porque às vezes precisava disso, precisava daquela chamada do cliente para que eu pudesse perceber outras coisas, porque eu ainda estou no processo. Eu não tenho nada, na verdade, eu não me acho a poderosa, não tenho, longe disso. Só vou ser isso no dia que eu estiver assim, tô bem rica, tô bem, sabe, não preciso, né? Hoje, o dinheiro só tá entrando na conta, mas hoje eu trabalho muito, e graças a Deus, assim, que eu gosto do que eu faço, né? Então tá tudo certo. Não, e você traz isso, é olhar para você, conversar com você sobre o que você faz e perceber isso de maneira muito clara. Val, eu queria te agradecer, mas antes disso, como de costume, aqui no Podpah nós temos uma mensagenzinha, uma pessoa mandou, né, uma definição de quem é Valesca, porque eu defini Valesca, né, mas tem pessoas que conhecem e convivem mais com Valesca do que eu. E aí a gente tem aqui uma mensagenzinha para você. Mãe, para mim a senhora será sempre um exemplo a ser seguido. Admiro imensamente sua preocupação com as pessoas que você ama, sua coragem de enfrentar desafios para chegar onde você quer, sua ambição de ser sempre a melhor versão de você e, claro, o cuidado que a senhora tem com a nossa família. Você me fez ser quem sou hoje e a cada dia me incentiva a me tornar a minha melhor versão. Você merece tudo que conquistou e com certeza vai conquistar muito mais. Gente, te amo. Meu Deus, acabou comigo. Aí você mexeu no meu ponto fraco. Acho que de tudo que nós fazemos enquanto mulheres, né? A maternidade traz nossa melhor versão, realmente. Letícia traz isso, reflete isso. Quem conhece sua filha sabe, né? Do quanto você investe em uma menina mulher melhor, né? Para a sociedade. E para a gente que é mãe, né? Isso é muito importante. Ai, nossa, minha filha é a minha maior realização da vida, assim. Eu nunca quis nada tanto na vida quanto minha filha. E sou muito grata a Deus, porque é o que eu sempre falo, assim, eu não queria criar, assim, a melhor pessoa do mundo, sabe? Eu só queria um ser humano do bem. E graças a Deus, sim, eu só tenho motivo de orgulhar, porque ela é maravilhosa, assim, né? Como ser humano, como pessoa. Deus me deu, assim, até
muito mais do que eu imaginava, né? Eu queria uma pessoa que sempre olhasse para o outro, que tivesse... Ela tem muito isso, ela tem... Além de ser muito inteligente, de ser uma pessoa super grudada assim com a gente, ela tem muito isso, de honrar muito a gente, né? Então, assim, ela está fora, tá estudando agora fora esse ano, que para a gente foi um parto. Foi muito difícil, assim, para estar tendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente achava necessário, porque ela precisava se ver assim. Ela precisava entender como ela era forte, sabe? De como que ela pode aguentar as coisas. E para a gente foi importante ver isso, esse ser humano que a gente criou, né? E como como ela tá florescendo assim de uma forma absurda. Então só orgulho mesmo, assim, como ela honra a gente, assim, são pequenas coisas, assim, sabe, de ter, porque tanto eu quanto o Fabrício, a gente tem muito isso, assim, com os nossos pais, com a nossa família, né? E ver isso, e era um medo, na verdade, né? Nossa, como é que minha filha vai... Será que ela vai, quando ela estiver longe, ela vai continuar? E ver que ela está longe, continua, sabe, com isso, esse processo é muito maravilhoso. Então, O exemplo assim, arrasta. Eu ia falar isso. O exemplo arrasta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Val, eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. É sempre um prazer encontrar você. Você tem uma energia maravilhosa, né? Jefferson conheceu um pouquinho, né? Antes, eu já conheço o Val, já tem um tempinho. E é sempre muito prazeroso. Eu sempre que eu me reporto e que eu indico o trabalho de Valesca, porque eu indico para vários profissionais, você tem que procurar a Valesca. Você precisa melhorar sua rede social, você tem que procurar a Valesca. Falei, além de tudo, você vai amar a Valesca. Falei, quando ela conversar com você, você vai querer fechar negócio com ela porque ela é maravilhosa. E Valesca traz muito disso, né? Então, assim, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada por essa oportunidade. Que você continue brilhando mais e fazendo com que as pessoas que estão à sua volta brilhem como você faz. Muito obrigada. Val, muito obrigado. Adorei o bate-papo, né? Eu acho que a gente... Você tá mais calma? Tô mais calma. Acalmei o coração. Eu não machuco, tá vendo? Não. Eu acho que a gente precisa preparar lencinho, né? Para os seus textos quando você lê, eu acho. Mas eu gosto disso. Isso, da emoção. Da emoção, eu né? gosto. Porque você pegou desprevenida, você sentiu, né? Que você pegou assim, falando assim... Ai, morri. Mas muito obrigado, Val, de verdade, né? Que Deus abençoe sua trajetória, continue abençoando, né? Sua energia é ímpar, né? Como o Júlio falou, né? E muito obrigado por acreditar no projeto, né? Porque a gente está trazendo pessoas que estão acreditando no projeto junto com a gente e que está embarcando na nossa onda, né? Nossa, meninos, eu que agradeço muito a confiança, as palavras, assim, foi maravilhoso, gente. Foi um bate-papo, assim, delicioso. Acho que dava pra ficar assim a manhã toda. Exato. A gente não viu passar. Não doeu, foi ótimo. E assim, eu fui muito feliz e torço muito, porque o conteúdo que vocês estão trazendo, a proposta é fantástica. Então, assim, eu só desejo, assim, boas energias, que cresça cada vez mais e que vocês consigam, de fato, alcançar o grande objetivo de vocês, porque são 2 profissionais maravilhosos, né, que merecem todo o sucesso do mundo. Então, Obrigada. Agora, olha para aquela câmera ali, fala o seu Instagram para que as pessoas possam seguir, acompanhar o seu trabalho. Pronto, meu Instagram é Valesca Depra, marketing médico, ou então, se quiser, só @wdepra. E estamos lá com vários conteúdos. De vez em quando, assim, não tem muita história, não, que a pessoa tá... Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas estamos vindo. Mas estamos aí para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, independente de ser médico, não, eu adoro falar sobre marketing. Então, qualquer dúvida, estou aí à disposição. E vocês continuem seguindo as nossas redes sociais, curtindo e compartilhando os nossos vídeos para que tenham alcance a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Justamente, a gente aguarda vocês nos próximos episódios. Exatamente. Não é isso? Valeu, galera. Tchau, tchau.